Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amados irmãos e irmãs, é com muita alegria que nós estamos aqui para juntos estudar e meditar o Evangelho que a Igreja nos apresenta para esta quinta-feira da segunda semana do Tempo Comum. O texto de hoje se encontra lá em Marcos, no capítulo 3, versículos de 7 até o 12, que nos diz assim. Naquele tempo, Jesus se retirou para a beira do mar, junto com seus discípulos. Muita gente da Galiléia o seguia, e também muita gente da Judéia, de Jerusalém, da Idumeia, do outro lado do Jordão, dos territórios de Tiro e Sidônia, foi até Jesus porque tinham ouvido falar de tudo o que ele fazia. Então Jesus pediu aos discípulos que ele providenciassem uma barca por causa da multidão, para que não o comprimisse. Com efeito, Jesus tinha curado muitas pessoas e todos os que sofriam de algum mal jogavam-se sobre ele para tocá-lo. Vendo Jesus, os espíritos maus caíam a seus pés, gritando: Tu és o Filho de Deus. Mas Jesus ordenava severamente para não dizerem quem ele era. Amados irmãos e irmãs, nós estamos vendo aqui um episódio do texto de Marcos que ele é muito recorrente em vários momentos, que é essa situação de Jesus dizer sempre: não digam quem eu sou. Que é o famoso silêncio marciano, né? Marciano que vem da palavra Marcos. Eu vou explicar um pouco para vocês o que é que está acontecendo, mas vamos primeiramente para o texto. Muita gente sempre seguia Jesus, mas não se iludam. As pessoas seguiam Jesus não porque queriam serem seus discípulos, mas pela fama que pouco a pouco estava se espalhando, pelos milagres, pelos feitos que Jesus fazia. E aí o que acontece? Diante dessa situação, Jesus sempre buscava acolher a todos para que de algum modo, mesmo aqueles que estavam indo por um motivo primordialmente errôneo, pudessem ali depois transformarem seus corações e quem sabe tornar-se seus discípulos. Por isso que Jesus pede que queria então uma barca para que o povo não se comprimisse, para que as pessoas ficassem ali confortáveis. E aí é interessante que o texto mostra que os espíritos maus reconheciam que Jesus era o Filho de Deus. É muito engraçado porque os religiosos que conheciam a palavra, que conheciam a religião inteira, estavam tão cegos, não por causa da religião, mas porque, além do que eles conheciam, eles se inflavam de si mesmos. Eles estavam tão fechados em sua realidade que eles não se abriam para a novidade que Jesus estava apresentando. Mas o mal reconhecia quem era Jesus. E aí vem a primeira coisa que eu acho que a gente tem que começar a refletir. Será que a gente está igual? Não adianta, gente, eu saber a Bíblia de cor, do início ao final. Não adianta eu saber todos os documentos papais, saber cantar todos os cânticos, saber todas as regras litúrgicas, saber mexer no missal para cima e para baixo, se no final das contas eu não estou aberto à novidade trazida por Jesus. É aí onde está o grande erro, né? Muitas e muitas vezes a gente fica com o nosso coração tão fechado, porque eu acho que já estou tão cheio da verdade, já estou tão certo de tudo, que eu não me abro para a novidade que Jesus quer de fato apresentar para nós. E amados irmãos e irmãs, é preciso que tenhamos a maturidade suficiente de entender. Embora eu saiba de muita coisa, embora eu já tenha tanta ciência, mas Deus sempre quer me surpreender com o novo. É preciso estar acima de tudo com o coração aberto para aquilo que Cristo está a nos ensinar. Como às vezes me dói, por exemplo, pessoas que quando escutam um novo pronunciamento do Papa, a igreja orienta isso, aquilo, outro, elas não se abrem à novidade, porque o Espírito Santo, ele sopra como ele quer e na hora como ele quer, gente. E nós, enquanto igreja, somos guiados pelo Espírito Santo. Acho que aqui já está o primeiro elemento. Depois Jesus disse que não pode dizer quem ele é. Você vai dizer, mas Lucas, se os espíritos malignos dissessem o tempo todo quem Jesus era, não era melhor que o povo ia acreditar logo, né? E aí, quem sabe Jesus nem sequer tivesse morrido na cruz? Só que aí está o grande problema. Jesus nunca pedia para que as pessoas dissessem quem ele era, porque infelizmente as pessoas continuariam sem compreender. Por que eu digo isso, né? Porque somente o elemento da cruz, a paixão, morte e ressurreição de Jesus, é que pode fazer com que as pessoas entendam quem ele é. Jesus só é realmente compreendido a partir da sua paixão, morte e ressurreição. Sem ela, infelizmente, ficamos com compreensão extremamente parcial de quem Jesus é. E, amados irmãos e irmãs, cabe a nós termos muita maturidade, né, para poder entender que Jesus, ele é de fato o Filho de Deus
E a gente só consegue compreender isso quando eu entendo ele por completo. Não tem como a gente ficar parcionando quem Jesus é. Porque tem gente que é assim, eu aceito o que Jesus fala nesse versículo, mas eu não aceito o que ele fala depois desse. Eu aceito quando Jesus fala sobre misericórdia, mas eu não aceito quando ele fala de carregar a sua cruz. Não existe Jesus pela metade. Ou aceitamos tudo, ou não aceitamos nada. Que Deus te abençoe, amada irmã e irmã. Te aguardo nos próximos vídeos aqui do canal. Até mais.